Então, só. Davi era rei que agradava a Deus, porque em tudo priorizava a sua vontade. Davi sabia esperar, seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor, ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava a sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. Então, somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode nos livrar do pecado. Né? Somente a gente buscar de Deus essa força, essa unção, autoridade, para sermos assim, segundo o coração de Deus. Como disse aqui em Filipenses, que nós lemos agora, no capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Quer dizer, devemos ser exemplo, servir a Deus, está dando bom exemplo, bom testemunho, porque Deus está perto. Ele está perto, Ele está próximo de nós, Ele está nos observando, Ele está nos contemplando, Ele está contemplando o coração. O que Deus colocou para você fazer, faça da forma melhor que você pode, que Deus vai recompensar. Deus vai te dar uma recompensa. Se você não pode, Ele sabe, Ele conhece a tua limitação. Mas se você, mesmo que você não consiga fazer tudo o que é para fazer, mas aquilo que dá para fazer, Deus está se agradando de você. Tá certo? Então, Davi era o escolhido de Deus, mas ele, mesmo sendo escolhido de Deus, ele deu lugar ao diabo ali, né? A ira, aquele mal penetrou naquele momento que ele afrontou Deus, né? Fazendo com que a Urias mandou colocar Urias na frente de batalha para ele morrer e ocultar o pecado. Porque nós vimos aí as pessoas dizendo: ah lá, fez tanta coisa, agora está na igreja. E tem gente que não faz quase nada, não precisa estar na igreja, que a pessoa não faz quase nada de errado, mas para Deus não conta isso. Para Deus não conta a justiça do homem. É o que a pessoa decidiu pelo arrependimento. Ele se arrependeu de coração e está na presença de Deus, está servindo ao Senhor. Então Davi era escolhido por Deus, mas infelizmente cometeu pecado grave. Não foi perfeita, né? A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento, que Davi se arrependeu e Saul se exaltou. O Salmo 51 revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão e o seu rogo por renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou e buscou o perdão. Então a oração de Davi, a sinceridade de Davi é que fez a diferença. É o que faz a diferença até hoje na vida de muitos de nós, que se somos sinceros, o passado ficou para trás. Se faz tudo novo a partir de agora. Enquanto o nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado. Mas chegará o dia em que o que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 54. Será o dia da glória de Deus, do arrebatamento da sua igreja, que a Bíblia fala que vai ter a transformação do corpo corruptível em um corpo glorioso como o dos anjos. Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Então essa é a nossa constante batalha, a luta diária, a constante batalha. 1 Tessalonicenses 5, 22, 4, 12. Deixo, porém, este alerta. É possível, sim, termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. É possível. É possível, irmãos? O homem, segundo o coração de Deus, era escolhido, mas deu lugar
ao diabo. Quer dizer, que mesmo sendo escolhido, se ele não vigiar, ele vai dar lugar ao diabo. E a Bíblia fala, para nós não devemos dar lugar ao diabo. Quer dizer, o diabo não pode fazer nada, mas ele só ganha espaço quando alguém dá ocasião. A atitude de alguém pode estar abrindo uma brecha, abrindo um espaço para o diabo atuar. Porque quando o diabo entra, é porque a pessoa cometeu um erro grave diante de Deus. Aí ele entra para poder acusar aquela pessoa, a pessoa fica... O emocional dela fica abalado, e ele não consegue dizer que está em plena comunhão com Deus. E ali começa aí aquela história que nós conhecemos. Um abismo chama outro abismo. Uma coisa que não tem nada a ver vai chamando outra que também já não tem nada a ver. Quer dizer, que a gente tem que ter uma comunhão perfeita com Deus. Mas ninguém é perfeito, mas o esforço nosso tem que ter, né? Tem que ter o esforço. O ambiente em que Davi pecou, criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra, quando deveria ter ido. Olha aí, quando alguém está em pecado, segundo nós vemos aqui, ele não quer guerrear, ele não quer enfrentar a peleja, ele não quer ficar de frente de batalha, ele manda outras pessoas fazer. Foi o que aconteceu com Davi naquele momento. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra, quando deveria ter ido. 1 Samuel 11, 1. A indolência do rei era o primeiro passo que lhe preparava para a queda, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Quanto mais tempo nós ficamos desocupados, quanto mais tempo a nossa mente fica desocupada, sem ocupar-se com as coisas, com os projetos, com aquilo que é para fazer, para se realizar, mais chance é de ser tentado. Então nós temos que preencher a nossa mente com as coisas de Deus, com a palavra, com louvor, com adoração. Porque quando nós deixamos isso de lado, a nossa mente fica vazia. E de repente, uma distração, a gente pode ser tentado. Então a gente tem que estar em vigilância em todo o tempo, em oração, em espírito, servindo o Senhor. Davi não pecou apenas por ter visto Betseba, mas porque seu olhar foi pecado e desejou. Por ter visto, não seria pecado. Ele estava na casa dele, no palácio, ele olhou pela sacada do palácio e ele viu lá adiante uma mulher tomando banho. Ele deveria ter voltado para sua cama ou para sua sala, seu sofá e tal, sua cadeira, ter ficado lá e ter outras coisas, meditado na palavra, louvado a Deus, orado a Deus. Ele não procedeu como Jó. Quem achou aí? Tiago 13,14. Tiago 13,14. Quem achou aí? Achou? Tiago 1, 13 e 14. Tiago 1, 13 e 14. Lê aí. Achou? Tiago é um livro pequeno. 14. Não, 1, 13 e 14. É. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus
sua própria concupiscência. Ninguém pode dizer que de Deus é tentado. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, né? Então, aquele que não cede à tentação é o que está sendo provado e aprovado por Deus, né? Não é isso? Quem está sendo aprovado por Deus é o que não cede, está sendo provado por Deus. Então vamos lá. Prosseguindo aqui. Os meios que contribuem para a prática do pecado, em geral. Quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se, levando o Espírito Santo a retirar-se dela, assim como foi com Davi. Ele indaga sobre a mulher que, seus poderes reais, ordenou que buscasse, né? Então ele mesmo que ordenou. Ele mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Olha, ele mesmo já sabia. Então ele desejou. Então ele pecou ali naquele momento. Nada mais poderia detê-lo no caminho do pecado. Ele usou daquela autoridade, abuso de autoridade. Era rei, mas não podia, né? Nada mais podia detê-lo no caminho do caminho do pecado. Mesmo a informação de que Betseba era mulher de um dos seus oficiais mais fiéis, nessas condições Davi já estava longe de Deus. Todas as ações descritas no texto mostram que ele abriu a porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. Não desviou os olhos da vaidade. Salmo 119, 37, irmão. Salmo 119, 37. Leia aí para mim, por favor. Salmo 119, 37. 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 119, 37. Amém? Os meus olhos de contemplarem a vaidade. Vivifica. Então era isso que ele deveria fazer, né? Quando houver uma situação parecida com essa na vida de qualquer pessoa, essa é a maneira correta de se proceder, né? O 36 também fala bastante. E o 35 também. Faze-me andar na tua verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Então, isso é um procedimento adequado para a dificuldade na caminhada. Mas o que é o que nós podemos fazer para vencer isso? É o bom ânimo. Mesmo que tenha luta, dificuldade, devemos ter bom ânimo.
devemos estar atentos à palavra. Amém? Frente ao mau exemplo de Davi, de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar. Está na torre da vigilância. Agradecendo na presença dele, você já está ali recebendo as orientações, está recebendo ali direção de Deus, tá? Amém? Então o tópico 3 agora, não quero conversa aqui, não quero conversa. O assunto agora é o tópico 3, o adultério e o homicídio de Davi. Pecado gera pecado. No Salmo 42, 7, é dito que uma abismo faces do pecado é a dissimulação, leva-nos a situações inimagináveis. 2 Samuel 11, 8, 10. Em outra tentativa, ele se dispõe a embriagá-lo, mas mesmo assim, Urias não foi para casa. 1 Samuel 11, 13. 2 Samuel 11, 13. O oficial se revela um soldado fiel, honrado, leal, contrastando com as atitudes do próprio rei Davi. Por fim, Davi revela sua face mais cruel. Ele ficou meio irado. Escreve uma carta e ordena que Urias a entregue a Joabe. Quer dizer, ele fez uma carta, o homem que ia ser levou a carta. Olha que maldade. É um grande pecado, né? Ele mesmo leva a carta inocentemente, entrega da batalha. O chefe lê a carta, colocar ele que trouxe a carta, que ele não sabia, estava lacrada a carta, não podia abrir. Ele olhou, leu a carta, colocar a pessoa que levou a carta de frente de batalha, onde tinha mais facilidade de alguém ser atingido. Arquitetou um plano e acabou dando certo. Ele foi morto na batalha. Por fim, Davi revela sua face mais cruel. Escreve uma carta e ordena que Urias a entregue a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado em frente de batalha, né? Num fronte temerário, imprudente, ibericamente infrutífero. Quer dizer, uma situação desconfortável, desprotegido, em frente da no local onde tinha mais afrontamento do inimigo. Uma das faces do pecado é a dissimulação, leva-nos a situações inimagináveis. Atentamos, pois, para o que o apóstolo disse: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então aqui foi o plano que Davi arquitetou para encobrir o seu pecado, pensando que ia conseguir porque era rei, mas não conseguiu. Deus trouxe à tona aquele pecado. Então tudo que o homem plantar vai vir à tona. Quem está exercendo o importante na obra de Deus tem que vigiar e muito, porque os escândalos estão aí. E depois que acontece o escândalo, ninguém mais vai acreditar naquela pessoa como servo, como ministro do Evangelho. Deus perdoa, mas a população sempre vai ficar lembrando daquilo, mesmo que Deus tenha perdoado. Amém, irmãos? Então, o homicídio de Davi, o pecado de Davi foi tomando grandes proporções. O rei entrega Urias na mão de Joabe e, por seu turno, coloca à frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados. Ao ser informado da morte do seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra. A espada devora de um lado, ora do outro. Olha só, a espada devora de um lado, se conformou com a morte. Era para ele ter se comportado de uma forma inaceitável, né? Eu não aceito meus soldados morrer na guerra, né? Já que era um soldado fiel ali, né? Fiel, não queria nunca perder nenhuma batalha.
mas ele se comportou, né, de uma forma assim, brando, se conformando com aquilo. Mas só que depois Deus vai levar isso à tona, vai trazer à tona esse caso. Então Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura, né? Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre a sua casa. O pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora fazia a vontade do diabo. Olha aí, se não vigiar, faz. Então Davi e seu comandante, experiente em guerra, Joabe, sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa ali. E agora está enrascado. A máscara de Davi cai diante de Joabe. Joabe já sabia que Davi estava planejando contra Urias alguma coisa. Que Urias leva a carta para Joabe, era uma informação importante. Ele, tão fiel que ele era, ele não abriu a carta no meio do caminho. Se ele abre a carta, ele tinha, de repente ia ter uma outra reação, mas ele era fiel, ele não abriu. Este não verá mais como um rei santo. Então Joabe já começa a desconfiar de Davi, naquele momento ali. Mas como alguém de caráter duvidoso, que acabara de fazer um pedido sujo, Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner, né? 2 Samuel 3, 26 e 27. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. Meu Deus. Então o rei de Israel não era mais o rei modelo espiritual e excelente. Agora ele se corrompe ali naquela ocasião. E Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. 2 Samuel 3, 28 e 29. A história de Davi e seu comandante Joabe nos mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo para que o nome de Deus não seja blasfemado. Interessante essa palavra. A tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado, tentativa de Davi para evitar a suspeita, é muita tentativa, né? A primeira é, ele vai, convida Urias, fala para ele descansar, ele não vai, depois convida para beber, mas mesmo assim Urias não vai para a casa dele, e aí Davi fica sabendo. Então, duas tentativas frustradas. E em seu atolheiro pecaminoso, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Betseba como esposa. Ele esperava afastar quaisquer suspeita de um relacionamento extraconjugal. É importante dizer que Betseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente, era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis 1, 11, 31. Leia aí. 1 Reis 1, 11, 31. Primeira Reis 1, 11, 31. Primeira Reis logo no início.